como diria um novo ditado que eu estou criando agora, corre atrás quem precisa mais. Lembra daquele caso do primo rico, né? Hoje a atual esposa dele, né? Que ela aceitava as traições do ex dela e hoje ela não aceita que o primo rico sequer tenha uma secretária. Vocês lembram desse caso? O cara lá, o galã lá da novela, né? Que ela era casada, traiu ela umas 14 vezes e ela perdoando, né? E outros casos, né? Hoje, por exemplo, o caso aí Virgínia Fonseca, que todo mundo fala, né? É provável, né? Dizem que ela encontrou mensagens de ele marcando com outras, saindo com outras. E ela perdoou numa boa, né? Aliás, tá pagando, né? Tá dando o troco, se exibindo nas redes sociais, ficando de costa para o personal lá. Aí você vê que existe um padrão, né? Eu detecto um padrão. Que quando numa relação a digníssima ela é mais velha do que o cara, elas comem corda. Elas tendem a comer corda. Porque elas sabem que o poder de barganha já não é aquele de antigamente, né? Se o cara é mais jovem, o cara tem dinheiro, o cara é jovem, já é uma coisa muito difícil de se encontrar. E principalmente é famoso, né? O cara é jovem, rico, famoso e tal. Tem as exceções. Essa da Ivete Sangalo aí, eu nunca fiquei sabendo sobre esse cara não. Mas o que dá pra perceber é que o cara é jovem, né? O cara tem uma pinta aí de galã. E casado com ela há cerca de 17 anos, mais ou menos, tem filhos e tudo. Dizem que ela descobriu nas redes sociais dele que ele estava de papinho com outras moças aí. Muito provavelmente já deve ter madeirado alguém, ou estava, né? Era corriqueiro. Muito provavelmente dessa não foi a primeira vez que ela descobriu isso. Então, esse modus operandi, ele é algo infinitamente correto. Corre atrás quem precisa mais. Corre atrás quem precisa mais. Cara jovem, bonito, né, endinheirado, como se tivesse uma carta na manga para fazer o que quiser, que elas não estão nem aí. Elas ficam com os caras mesmo, passam anos e anos e anos, só quando não tem jeito mais. Quando não tem jeito mais mesmo, aí elas pedem para cair fora. Já quando é o contrário, né? Quando é uma moça jovem, né, bonita, não precisa ser famosa. Eu não vejo que precisa. O homem precisa ser jovem, bonito, rico, famoso, tem que ter várias características. Já a digníssima não, ela precisa ser jovem e bonita. Já é o suficiente. Aí acontece o contrário. Ao invés de dela estar correndo atrás, aceitando as coisas, né, acontece o contrário. É o cara que tem que estar aceitando as coisas. O cara que se relacionar com uma jovem bonita aí, muito provavelmente ele vai ter que estar engolindo sapo, né? Ele vai ter que estar raivinha, vai ter que estar aceitando as amizades. Lembra do gordão da XJ, né? Acho que é XJ. Ele engolindo sapo e por aí vai. As amizades e por aí vai. Então é um padrão, pô. É quem precisa mais. Você só corre atrás quem precisa mais. E para o homem, não faz sentido precisa mais. Pô, você precisa mais. Quer dizer que você tem que estar correndo atrás porque você precisa mais de estar em um relacionamento com uma digníssima jovem e bonita. Você tem que estar correndo atrás, se humilhando e aceitando e engolindo sapo. Faz sentido, bicho. Faz sentido. Tudo mundo da ilusão, né? Tudo mundo da fantasia, né? A neotenia é brutal. A neotenia é foda, bicho. Tem que estar correndo atrás, tem que estar se humilhando, se rastejando. Porque é simplesmente uma implantação de Matrix na cabeça das pessoas, né? Se a pessoa é jovem, bonita e tal, e tal, e tal, eu tenho que me humilhar para ela. Ela pode fazer o que ela quiser. Essa pessoa pode fazer o que ela quiser. Pode deitar e rolar. Tem a carta branca para fazer o que quiser. Eu nunca vou abandonar essa pessoa. Cara, a teoria da aparência é brutal, bicho. Brutal.
pessoa pode fazer o que ela quiser, se ela tiver boa aparência. O que é boa aparência? Juventude. Por isso que as pessoas fazem aqueles procedimentos estéticos, né? Botox, aí tira daqui. Quem faz muito isso aí é aquela Ana Maria Braga lá da Globo lá, né? Da manhã, né? Que aquela mulher nunca, desde quando eu era criança, que aquela mulher tá ali, né, naquele programa. O passarinho lá já foi churrascado e ela permanece viva. Mas é o seguinte, né, Paty? É por isso que as pessoas fazem esses procedimentos estéticos, né? É simplesmente para manter a aparência. Porque as aparências, a aparência, ela te dá poder. Ela te dá poder. Para o homem nem tanto, né? Se você colocar uma equação aí, você coloca na balança, né? Coloca na balança. Para o homem nem tanto. O homem ele precisa, se ele for jovem, ter uma boa aparência, tiver altura, tiver um shapezinho aí, meu irmão, esse cara tem uma carta branca. Não significa que isso vá durar para sempre. Na verdade, para o homem existe uma diminuição do tempo de aproveitamento dele, né? Porque se ele passar muito tempo e não prover, se ele ficar se sustentando apenas pela aparência, ele vai ser largado também, ele vai ser escanteado. Então o homem, além da aparência, a aparência é só um dos requisitos importantes. Então, além da aparência, ele tem que ter fama, ele tem que ter dinheiro, ele tem que ter algumas outras coisas para complementar. Não precisa ser absurdamente, mas precisa ter algumas coisinhas. É como os caras, né? Eu lidei com os caras, né? Questão de coleguismo mesmo, quando eu fazia academia presencial, né? Hoje eu não faço academia, eu acho um ambiente tóxico, eu não vou para academia. Mas eu faço na garagem da minha casa, os meus exercícios. Mas quando eu andava na academia, eu via lá os caras pegando peso, os caras se lascando lá, né? E colocando músculo e injetando, né, os olhos lá, e ficando chipado. Mas o cara, família pobre, casa minúscula, né, tinha que dividir a casa com os irmãos, não tinha recurso, muitas vezes desempregado, não tinha nenhuma bicicleta. Mas a aparência do cara é legal, pô. O cara tava com a aparência chipada. Resultado, você não via esse cara. Assim, ele tinha, entre aspas, sucesso nos eventos. Ele ia para uma festinha, o cara passava o rodo, o cara pegava. Mas os caras nunca conseguiram um relacionamento sério, um namoro, ou quiçá casamento, com uma moça jovem, bonita e etc, etc, etc. Eu, particularmente, no meu campo de visão, eu nunca vi, bicho. Eu nunca vi. Os caras tinham sucesso nas festas. Eles ficavam, eles tinham sucesso. Mas, assim, para relacionamento a longo prazo, não tinham. As mocinhas bonitas não queria, pô. Não queria porque não queria. Não queria e ponto final. Não queria esses caras. Esses caras ficavam reclamando. Pô, teve um até que falou comigo, que mandei mensagem para ela, pô, veja o meu nível, veja como eu sou, veja a minha aparência. Por que você não me quer? O cara mandou um print me falando, me contando isso, né? Mostrando isso, né? Que ele tava reclamando. Por que a mocinha bonita lá não queria ele, a jovem bonita não queria ele. Mas é exatamente por isso, porque além disso, o homem tem que ser um combo, bicho. Não é só a aparência. Não é só a aparência. Essa é a minha opinião, né? É a minha opinião. Não é só a aparência. O homem ele tem que ser um combo. Né? Tenha essa aparência, permaneça com ela, mas atribua aí um carro ou uma moto da hora. Aí você vai ver se você não encontra um relacionamento sério com uma jovem bonita. Aí sim. Então existem outras questões. Né? Arrume um emprego legal para você ver se não aparecem as opções aí. Opções 9/10, 10/10. Um emprego legal aí, uma renda boa. Um carro legal, uma moto legal. Aí você vai ver que aparecem as 9/10, 10/10, por aí vai. Já a digníssima não. A digníssima, se ela for jovem e bonita, não precisa de trabalho, não precisa de renda, não precisa de ter carro, ter família rica, não precisa de nada. Essa é a única diferença entre homens e digníssimas, né?
Mas eu vejo isso mais profundamente, né? Eu analiso mais profundamente, porque não faz sentido. Talvez seja porque eu já passei da fase dos hormônios, né? Da loucura dos hormônios, né? Quando você está ali nos 20 anos, 18, 19, 20, até os 30 anos, os hormônios eles cegam você, né? O cara fica meio cego da cabeça, o cara não enxerga muito bem, o cara só se vê metido no mundo das ilusões. Isso, o cara só o mecanismo de proceder, né? O mecanismo de se comportar, o modus operandi do cara é só voltado ao mundo das ilusões. Correr atrás, correr atrás, correr atrás. Do rostinho bonito da jovem. Não importa, não importa as red flags, né? As bandeiras vermelhas que ela demonstre. Não importa as bandeiras vermelhas. Andar seminua, vídeo de dancinha nas redes sociais. Cara, isso aí eu vejo praticamente toda semana. Toda semana eu vejo isso, bicho. Eu fico olhando assim, tá lá uma moça jovem, bonita, lindíssima, e rebolando, e requebrando, e seminua, e tá, e tá. Aí depois tem um stories, ou então tem uma postagem, ela com o filho e com o marido. Aí depois mais 10 postagens, ela rebolando, e vai, vai, vai. Aí depois uma postagem com ela, o marido e o filho. Eu fico pensando assim, pô, é exatamente isso. Isso contribui, isso só reafirma o pensamento do vídeo aqui, do início do vídeo. Todas as vezes que você vê essa situação lá, nas redes sociais, a moça jovem, muito bonita, né? Vídeo atrás de vídeo, rebolando e seminua e tal. Em uma postagem, em uma postagem ela coloca com um namorado. Aí tem um filho. Aí tá certo. Depois, pau. Cara, se ela não fosse jovem e bonita, o cara picaria o pé. Ou então, no mínimo, o cara reclamaria. Pô, eu não aceito. Você tá se mostrando aí para outros homens, eu não aceito isso. Mas como diria o outro produtor, mas não. O cara, ele tá iludido, ele tá fantasiado, bicho. Ele tá no mundo da fantasia porque ele tá sendo manipulado pelos próprios instintos, que é a neotenia, que é a natureza do ser humano, seja digníssimo, seja homem, qualquer pessoa se ilude pelas aparências, né? Pela juventude. A juventude engana qualquer um. Então o cara ele vai aceitando, ele aceita, pouco importa. Os outros estão olhando, mas o que importa é que quem está pegando sou eu, tá? Ela está comigo. Mas os outros estão lá olhando, ela está se requebrando para os outros. E por aí vai. O cara não tem noção, o cara não tem a mínima noção de que, porra, se tem milhares de homens ali, né? Tem milhares de homens ali olhando ela, né? Paparicando, curtindo, etc. Cara, você já imaginou um desse aí é um milionário? Um milionário shapeado, né? Com carrão, alto, bonitão e cheio do dinheiro, perfil verificado, chega lá, manda uma mensagem. Um Neymar, não precisa ser esse cara não, mas um Neymar da vida, bicho. Uma vez eu vi, uma vez eu vi uma colega, uma do meu círculo, né, de visão, né? Ela se orgulhando porque um cara curtiu, um jogador de futebol do Palmeiras curtiu uma postagem no stories dela, ela tirou o print e publicou nas redes sociais dela. E o cara curtiu, deu coraçãozinho numa postagem dela lá de stories. Ela ficou abismada e um relacionamento sério, né? Essa é daquele tipo de digníssima que não demonstra que tá namorando. Não demonstra. Não demonstra. Não tem foto do namorado. Tem poucas fotos, perfil low profile, né? Se chama low profile. Low profile, não tem muitas fotos, não diz lá que está namorando, não tem foto do namorado, não faz referência nenhuma a relacionamento, mas está aí há alguns anos namorando. Tá com o namorado aí há alguns anos. Né? Palmeirense, torce pro Palmeiras e tal, e tal. E aí fez a postagem lá. A digníssima deve ter o quê? Uns 500, 600 seguidores por aí. E o perfil dela pequeno. O cara foi lá, bicho, o cara é jogador do Palmeiras, titular ainda mais, e o cara é titular do Palmeiras. Foi lá e curtiu ela, pô. E aí ela ficou encantada, mostrou até pro namorado. O namorado, até, eu não sei a reação dele, na verdade, né? Mas
por ela permanecer ainda no namoro, o cara deve ter gostado, né? O cara deve ter gostado. Então a situação é essa. A situação é essa aí, né? Então os caras, eles se iludem, porra, velho, quando é que eu vou conseguir? Os caras pensam assim, quando é que eu vou conseguir uma jovem bonita? Nunca. Essa talvez seja a minha última e única chance de ter uma jovem bonita namorando com ela. Então quando ela percebe isso, bicho, ela vai deitar e rolar. Deitar e rolar e é isso aí. Aí talvez apareça um jogador do Palmeiras. Já imaginou esse jogador do Palmeiras chegar para ele e dizer assim: é o seguinte, eu vou mandar um veículo aí, um helicóptero, um carro, não seja lá o que for, para próximo de você, em tal lugar. Se você quiser, mensagem de visualização única, né? Em mensagem de visualização única. Vou mandar aí em tal lugar. Se você quiser, você apareça lá a tal hora que eu vou estar lá esperando você. Você acha que ela não vai? Ela não vai. Isso já aconteceu, pô. Isso já aconteceu com. Eu acho que foi em Natal, né? Eu acho que foi em Natal, no Rio Grande do Norte. Foi em algum lugar do Nordeste, bicho, que o cara mandou o avião, um jogador lá da Europa, o cara mandou o avião, pô, pra pegar a mulher e parou o município lá, o município pequeno, né? Cidade pequena no interior. Parece que mandou um helicóptero. E a moça lá foi lá, entrou no helicóptero e foi ao encontro do cara, pô. Então isso pode acontecer, tá se exibindo ali nas redes sociais. Poxa, é bonita, é jovem e tá se exibindo, bicho. Irmão, o cara tá correndo esse risco. É claro que eu tô entrando num exagero, assim, o cara que é jogador de futebol, né, tá na Série A, tô entrando num exagero. Mas pode ser qualquer pessoa, pode ser um político, pode ser um empresário, pode ser um famoso, um ator, pode ser, porra, qualquer cara que tem. Hoje, pra você ter um perfil verificado aí com algumas centenas de milhares de pessoas, não é tão difícil não, pô, é só você investir. Se eu tivesse investindo no perfil do Kakaroto aí, por exemplo, né, lá na outra rede social, bota um verificadozinho ali, 30 pau, 50 reais por mês, eu acho, né? É, você consegue comprar também seguidores, você pode comprar com seguidores, tem as opções aí, coloca lá os indianos, você enche sua rede social, coloca o perfil verificado, pô, você chega lá, curte lá no o story da menina, ela fica louca da cabeça, bicho, ela quer saber, pô, só esperando você dar uma investida. Ela fica só esperando você dar uma investida. Mas não, mas os caras, não, tudo bem, deixa pra lá. Então, bicho, para o homem eu acho o seguinte, eu não aceitaria entrar em algo assim apenas para ter o status de que não, eu tô com ela. Ela faz o que ela quiser. É claro, pode fazer o que ela quiser, mas se ela fizer coisas que eu não aceito, ela vai ficar solteira. E pronto. E eu também vou ficar solteiro. Eu vou ficar solteira, solteira. Mas aceitar que ficar se exibindo para outros homens, se exibir para outros homens, e não apenas para mim, significa que está com o perfil aberto, está com o jogo aberto. Está com o jogo aberto. Está procurando alguém melhor. E alguém melhor sempre existe. Sempre existe. Alguém melhor do que eu, alguém melhor do que você. Sempre existe. Pô. Aqui mesmo, no meio dessa comunidade aqui, existe um melhor que o outro. Existe. Pô. Vamos ser aqui hipócritas de dizer que não. Agora, no sentido de que existem pessoas com mais dinheiro do que eu. Existem pessoas com mais recursos do que eu. Existem pessoas com bens materiais maiores do que o meu. Existem pessoas com bens materiais maiores do que o meu. Existem pessoas mais inteligentes do que eu. Como existem pessoas que não têm tanto assim quanto eu. É normal, é natural, é do ser humano. O ser humano é assim. O ser humano ninguém é igual, pô, tudo é diferente. Os direitos deveriam ser iguais, né? Mas a, a, a natureza humana é diferente e acabou. Então, vez ou outra vai aparecer alguém muito melhor do que eu. Pô. Aí chega alguém melhor do que eu. A moça lá, né? Que tá em um relacionamento comigo. Vê, o cara joga lá o verde pra colher maduro e acabou, meu irmão. Já era pra você. Sobra nada pro beta. E aí vai sobrar nada pro beta. Então, para o homem funciona assim, né? Já pra digníssima, a digníssima, né? Elas consomem até o tacho, porque o homem, ele é poligâmico, né? Eu citei aqui alguns exemplos, né? O exemplo do primo rico lá, né? O exemplo aqui da Ivete Sangalo, por exemplo. O exemplo da Ivete Sangalo é o seguinte: 17 anos.
Por quê? Porque o homem não larga. A diferença do homem e das digníssimas é, enquanto você está ali num relacionamento com uma jovem, né? Tá indo. Se aparecer alguém melhor do que você, ela larga você e vai com esse cara melhor do que você. E ponto final, e você que se vire e sobra nada pro beta. Com o homem, funciona assim. Já quando é o homem, que é o jovem, bonito, né, é rico, etc., e tá lá com a digníssima lá na relação, né, e ele tá aberto também, aparecem outras aí, o cara vai lá e pega, ele não larga a namorada. Essa é a diferença. Ele não larga. Ele fica com o amante, mas fica com a namorada. Ele pode ter 3 amantes, 4 amantes, mas a namorada ele não larga. O cara não larga, o cara fica com todas. Essa é a diferença geralmente é assim, né? Existem exceções, mas geralmente é assim. O cara não larga. É o exemplo da atual esposa do Primo Rico, né? O atual esposa do Primo Rico, quando ela estava com o galã lá da novela, ela estava casada com esse galã e o galã pegava uma, pegava outra e ficava com ela. Ficava com ela, mas pegava uma, pegava. E ela lá, religiosa, dizendo, é assim e tal. É assim que quem tá perdendo é ele. Mas ela não largava e ele não largava também. Eles permaneciam juntos. Mas o cara pegando uma, pegando outra, pegava uma atriz, pega outra atriz. Mas o cara não largava. Essa é a única diferença. O homem não larga. O homem não larga. E aí elas ficam até 40 anos, pô. A Ivete Sangalo tá com mais de 40 anos. E permaneceu com o cara. Se fosse pelo cara, o cara não largava não, pô. O cara não largava. Se fosse por escolha do ex, né, da atual esposa do Primo Rico lá, né? Se fosse por escolha dele, ele não largaria. O relacionamento não terminaria. Eles permaneceriam juntos. Não terminaria o relacionamento. Mas chega um momento que elas ficam. Elas veem que não tem jeito. A beleza já está indo embora. Né? Estão nos últimos momentos, né, da beleza. E vão arriscar alguém que fique só com elas, né? Porque é chato também, né? Você ficar sendo traída. Né? O cara pegando outras e outras e outras. Fica chato, mesmo sendo rico, mesmo sendo ricas. Fica chato, fica um negócio chato, né? Então, o que é que elas decidem? Pô, tá bom. Já foi 20 anos assim, 17 anos assim. Então, eu vou decidir terminar essas coisas aqui. Terminar e tá bom. Então, é isso que acontece. E é isso.